A santa paz de Deus, amigos do YouTube, irmãos amados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje vamos falar acerca da Santa Ceia. Os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para sua própria condenação. O que significa esse assunto? Muitos irmãos não conseguem compreender o que isso quer dizer. Muitos pensam se tiver em pecado ou se for frequentar outra igreja e no dia da ceia tem que se reconciliar, tem que pedir perdão a todo mundo, porque se não fizer isso vai comer e beber para sua própria condenação. Porém, não é assim que se interpreta um texto bíblico. Vamos ver o contexto dessa palavra. Vamos ver o que significa os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para sua própria condenação. Vamos entender isso hoje acerca da Santa Ceia. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 ao 34. Vamos entender o contexto disso aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões aqui é brigas, é contendas, entre vós, quando vos reunis como igreja. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reúnes como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo já está chamando a atenção, né? Já está dando uma correção que estava tendo contendas entre ele, divisões de pessoas. Paulo está dizendo, vocês quando se reúnem como igreja, não é para ceiar a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Paulo aqui vai dizer, porque cada um toma a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha a bagunça que estava tendo na ceia do Senhor. Eles não esperavam uns pelos outros na comunhão, não. Enquanto um estava comendo para comer mais do que o outro, os outros estavam se embriagando, ou seja, ficando bêbados com o vinho. Olha a bagunça que estava a ceia do Senhor. Eles não estavam compreendendo o que significava a ceia de Cristo. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Paulo chama eles a atenção. Vocês não têm casa para vocês poderem comer e beber à vontade, encher a barriga? Ou seja, por que na ceia do Senhor vocês estão fazendo dessa forma, bagunçando, uns bebendo, se embriagando, outros comendo mais do que os outros? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então, o que é que Paulo fala? Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Examinai, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então observe, o que é que eles estavam fazendo na ceia? Quando a ceia era posta na mesa, uns estavam ficando embriagados com o vinho, outros estavam com glutonaria, comendo mais do que todo mundo, e os outros que não tinham conhecimento estavam sem comer nada ali, porque eles começaram a bagunçar. Eles estavam achando que a ceia de Cristo era igual uma ceia que a gente faz na nossa casa, em que a gente come, bebe, né? Só que a ceia de Cristo é diferente. Quando Paulo diz que quem come e bebe indignamente, é dessa forma que Paulo está querendo dizer. Se vocês estão bebendo para se embriagar e comendo com glutonaria para encher a barriga de vocês, vocês estão fazendo isso indignamente, vocês não estão tendo discernimento do que simboliza a ceia de Cristo. O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue do Senhor, representa uma lembrança que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então eles não sabiam discernir a ceia de Cristo e estavam bagunçando a ceia, tendo como uma ceia normal. Então quando Paulo disse, eu recebi do Senhor, primeiro, irmãos, chamar a atenção aqui, Paulo não estava na noite em que o Senhor ceiou com seus apóstolos. O Senhor Jesus, ele não estava. Paulo veio depois, em Atos capítulo 9. Então Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor, ou seja, o Senhor me revelou, me contou como tudo aconteceu naquela noite. E naquela noite Paulo estava chamando eles a atenção, a correção. Olha, não é assim. Não é assim que se celebra a ceia do Senhor. Não é dessa forma como vocês estão fazendo. Vocês estão celebrando a ceia do Senhor com embriaguez e com glutonaria. Vocês não estão na comunhão com o Senhor. Por isso Paulo vem chamando a atenção deles acerca da ceia. É isso que Paulo quer dizer. Se vocês estão comendo e bebendo sem discernimento, ou seja, indignamente, vocês vão beber e comer para a sua própria condenação. Porque eles estavam bagunçando a ceia do Senhor. Ele não estava tendo lembrança do memorial de Cristo naquela noite, que padeceu por nós para trazer para nós salvação. Então é isso que o texto quer dizer. O contexto quer dizer isso. Que quando a igreja se reúne, tem que esperar uns pelos outros, comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice que for orado, que for apresentado a Deus, e ter discernimento o que significa a ceia de Cristo. E Paulo vem chamando a atenção a eles acerca desse assunto aqui. Come e bebe indignamente, ou seja, sem discernimento da ceia de Cristo, vocês vão comer e beber para a sua própria condenação. Então, irmãos, aprendamos. O que quer dizer isso? Come e bebe para a sua própria condenação é porque não sabe discernir o que é a ceia do Senhor. Não tem nada a ver aí a outra igreja, como muitos falam, ou se algum irmão teve diferença com outro. É bom que se reconcilie, para que haja perdão entre vós. Mas a ceia do Senhor é diferente daquilo que o povo fala. Quando você come e bebe, não sabendo discernir da ceia de Cristo entre uma ceia em casa, bagunçando a ceia, não tendo ela como nada, aí come e bebe para sua própria condenação. Mas quando você tem consciência de que o pão representa o corpo de Cristo e que o sangue representa e que o vinho representa o sangue de Cristo, e ali você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, você tem plena consciência de que ali foi um sacrifício que o Senhor fez por nós, oferecendo o seu corpo para trazer para nós salvação. Então você pode sentar na mesa e ceiar com alegria ao Senhor. Espero que tenha tirado a dúvida de alguns irmãos. Se inscreve no canal, deixa seu like, nos ajude a divulgar mais. Em breve teremos novos áudios. Aonde abundou o pecado, transbordou a graça.